A graça do Senhor Jesus seja conosco. Estamos aqui para trazer a lição de número 4. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, todas são, né? Mas essa vai ser muito importante. Nós vamos estudar sobre o Deus triuno, né? Hoje nós vamos estudar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O nosso texto é esse. E o nosso texto áureo diz: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. E a verdade prática, que é a síntese da lição, ela diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia, né? Então, o vislumbre aí da Trindade já está, né, lá desde o primeiro capítulo, né? Lá no primeiro livro da Bíblia, né? Já está escrito, né? Uma coisa muito importante que nós vamos ler agora. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui já está que Deus criou, né, todas as coisas, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Aqui já começa o vislumbre sobre a Trindade. Então, antes eu quero te lembrar, se caso você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, né, compartilha aí com seus amigos, seus grupos, tá bom? Pode mandar um comentário, tá? Que Deus te abençoe e que você possa receber a palavra de Deus, tá bom? Mas não se esqueça aí de dar o seu like, não, tá bom? E vamos continuar, fica conosco aí até o final. Estou feliz aí com a sua presença, sendo o nosso canal também monetizado, né? Você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá? Fica conosco. Bem, então, embora, né, a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, a palavra Trindade, né, o seu conceito é evidenciado em toda a Escritura, né? Desde Gênesis e Apocalipse, a gente vê a evidência da Trindade, né? Então, não é tão claramente como no Novo Testamento, né? Mas tem, e nós vamos ver durante essa lição, por isso fica conosco aí até o final, tá bom? Então, desde o início, né, no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas, presente no Apocalipse. Então, dessa forma, sabemos que essa doutrina contrária, né, não tem sustentação bíblica. E a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina relevante, certo? Muito importante. Você entendendo a doutrina da Trindade, você vai entender muitas coisas importantes na palavra de Deus. E o Novo Testamento, ele mostra que os cristãos, no período apostólico, reconheciam Deus como trino, né? A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, certo? Porque no tempo da igreja primitiva, né, antes não precisava de dessa formulação teológica. Não precisava porque os apóstolos, né, a igreja primitiva, ela não tinha dúvida nenhuma a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo como divinos. Entendeu? Então, já que não havia, né, essa dúvida a respeito da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então não precisava nem tocar no assunto, porque isso aí era normal, né? Mas depois do segundo século em diante, começou a aparecer os hereges, que não aceitavam, né, a divindade de Jesus, outros não aceitavam do Espírito Santo, e outros achavam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, é um Deus só, é uma natureza. Quando diz que é um Deus só, está dizendo que é uma natureza só, certo? Mas três pessoas, mas é uma natureza só, igual, né? Quantas humanidades existe? Só existe uma. Humano só a gente.
Mas quantas pessoas existem? São tudo humano. Quantas pessoas existem na divindade? 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, repetindo aqui, não há essa doutrina do jeito que é com a palavra trindade, porque não havia necessidade, não existia dúvida a respeito da trindade na igreja primitiva e nos primeiros séculos, certo? Então, vamos lá. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Bem, a Trindade é o monoteísmo judaico cristão, certo? Vamos ver aqui, entender isso, que os judeus entendiam monoteísmo, né? Eles ainda não tinham assim, uma ideia conceituada de trindade, a não ser os profetas que eram usados nesse sentido. Então, as escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado nas escrituras, né, dos judeus, está lá em Deuteronômio 6, Reis e por aí afora, né? Está recheado disso o Novo Testamento, o Velho Testamento. É o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, a dúvida dos judeus não existia dúvida dos judeus em relação que o Deus, né, deles do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que eles não tinham uma noção completa da Trindade, entendeu? Mas que eles tinham certeza que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Quanto a isso, eles não tinham dúvida, tá bom? Então, isso aí é preciso a gente ter em mente. Nenhum judeu tinha dúvida que o Deus do Novo Testamento não era o do Velho. Eles não tinha dúvida sobre isso. Eles tinham certeza. Pedro nunca duvidou que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, certo? E a noção de trindade, ela começou a ser entendida depois da ressurreição de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele abriu o entendimento deles para compreender com clareza as Escrituras e a forma como Jesus ensinou. Porque até aquele momento a mente deles não estava aberta para entender as Escrituras. Quando Jesus mesmo abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Então, do Velho Testamento já começaram a entender a Trindade. Já começaram a ver a atuação do Espírito Santo, ok? Então, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus, mesmo a mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho, né? Em Filipenses 2,11, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2,9, e ao Espírito Santo, né? Em Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Entendeu? E a questão também da unidade que nós vamos ver. Então, cada uma das 3 pessoas cada um é Senhor, entendeu? Isso também ocorre no tetragrama, são 4 consoantes, né? Porque na época lá do Velho Testamento não se usava vogal, né? A vogal nas escrituras hebraicas veio ser usada já no segundo século em diante, né? Então, não se usava as vogais. Então, as 4 consoantes, que significa a palavra Senhor, certo? Se aplica ao Pai sozinho, no Salmo 110, verso 1, né? Quando Jesus mesmo falou desse versículo. Como vocês dizem que Davi é Senhor? Ele lembra esse salmo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por os cabelos dos teus pés os seus inimigos. Então, Deus falando com o Filho, disse o Senhor ao meu Senhor, certo? E Davi entendeu que o mesmo Senhor que se aplica ao Pai se aplica ao Filho, entendeu? Então, e aplica-se ao Pai sozinho, no Salmo 110, verso 1, ao Filho, em Isaías 40, verso 3, e ao Espírito Santo, está lá em Ezequiel, capítulo 8, verso 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e Salmo 83. Então, esse mesmo tetragrama dessas 4 consoantes se aplica tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Entendeu? Tem o mesmo sentido de Senhor.
Ok? Bem, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, certo? Como diz lá o Deuteronômio 6,4. Ouve, Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão da fé do judaísmo. Então, só existe um Deus. E o mesmo Deus que eles acreditavam no Velho Testamento é o mesmo Deus que eles acreditavam no Novo Testamento. Entendeu? E, lógico, aí nesse sentido, a mente deles foi, através do Espírito Santo, eles começaram a entender, né, a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lê o livro de Atos, vê as epístolas, não há dúvida contra isso. Né? Às vezes o que acontece é que o homem natural, ele não conhece, né? O que a Bíblia diz? O homem natural não conhece as coisas de Deus, mas o espiritual conhece. Então, muitas dúvidas vêm a respeito de certas coisas na palavra de Deus, porque um homem natural, aquele que não nasceu de novo, não é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele não tem um entendimento para isso, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o monoteísmo sabe disso. Então, a Bíblia diz, né? Ninguém tem dúvida para entender que um homem e uma mulher, quando se casa, eles se tornam né, só uma carne. Serão dois, uma só carne. O que é isso? É uma unidade composta. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são também uma unidade. Eles não são diferentes um do outro, certo? Num sentido. Então, eles têm a sua personalidade. Mas eles os três formam um Deus só. Entendeu? É uma unidade composta, igual marido e mulher. É uma unidade composta? É, mas é duas pessoas, marido e mulher. A Trindade é uma unidade composta? É Pai, Filho e Espírito Santo. Formam um Deus só. Entendeu? Então, a gente não precisa ter dúvida. Então, a evidência no Antigo Testamento, essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam, né, a pluralidade e unidade de Deus. Por exemplo, a evidência no Antigo Testamento. Vamos lá. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, certo? Conforme a nossa semelhança. Está vendo aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa, Deus não falou, o Pai não falou assim, a minha imagem. Ele falou a nossa, ó, certo? A nossa, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vê o que está implícito aqui. Disse o Senhor: eis que o homem é como nós, ao plural de novo. Veja que o homem não é como eu. Ele fala assim: veja que o homem não é como nós, certo? O Senhor diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda. Então, você veja de novo, lá na Torre de Babel, Deus falou: desçamos e confundamos ao homem, certo? Para que ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. Então você vê aqui as evidências claras, né? Façamos, desçamos, confundamos, né? E o homem é como nós. Então, isso aí está bem claro. Então, revelada no Novo Testamento, a trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada. A trindade sempre existiu, né? Então, mas ela veio ser bem compreendida no Novo Testamento. Porque a revelação de Deus, ela vem paulatinamente. O homem não tem capacidade para receber uma revelação pronta de algo tão profundo, né? Então, Deus vem revelando as coisas aos poucos, certo? E Deus sabe como fazer essas revelações, né? Fazer o entendimento da palavra de Deus, certo? Há muitas coisas que a gente vai entendendo com o tempo, entendeu? Então, isso aí, a Trindade em si mesma, né? É a base bíblica da Trindade, salta às vistas. Por exemplo, na grande comissão, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E lá em Mateus está dizendo, ide a todas as nações e ensinando, batizando em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja a distinção. Não tem como negar essa distinção, né? De jeito nenhum. E também lá a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez. Entendeu? E aqui em 1 Coríntios, né, capítulo
parece que é capítulo 12 de 1 Coríntios, certo? Também está bem claro aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler aqui para a gente, né? A gente já está saindo dessa parte. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou ler aqui, capítulo 12, versículo 4 e 6. Vou ler aqui, tá? Olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entendeu? Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, vem aqui Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo. Entendeu? Está mais do que revelado isso, né? Então, embora o termo trindade não esteja nas escrituras, seu conceito de doutrina é demonstrado. Então vamos lá para a segunda parte. Heresias contra a doutrina da trindade. São duas principais heresias contra a trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia e condenadas pelas igrejas antigas, né? Pelas igrejas que começaram a enfrentar esse problema. E com o passar do tempo, eles começaram a negar a trindade, começaram a negar a divindade de Jesus, outros negavam o Espírito Santo, né, considerando uma força ativa, outros negavam a humanidade de Jesus. Tudo isso nós vamos estudar nesse trimestre. Talvez para você que já tem a consciência, você, não, já sei disso. Mas você, quando enfrentar alguém unicista, alguém arianista, né, você já tem como responder essas pessoas biblicamente, entendeu? Que a Bíblia tem a resposta, ok? O unicismo é um movimento que tem a sua origem no século III. É conhecido como monarquianismo, modalismo e patripacianismo e sabialismo. Esses principais heresiarcas significa fundadores de seita, né? Representantes desse movimento foram Noeto, Praxedes e Sabério. São os cabeças dessas seitas que se levantaram, né? E criando essas falsas doutrinas, enganando muita gente, né? O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem do Espírito Santo, mas o unicismo negam a trindade, pois confundem as pessoas, entendeu? A heresia consiste em quê? Em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa. Está entendendo? Então a Bíblia ensina que o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, certo? Quando Jesus foi batizado nas águas, ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele e veio uma voz do céu do Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me agrado, me alegro. Está entendendo? Jesus estava na terra, veio uma voz do céu. E o Espírito Santo também desceu sobre Jesus. Então você vê aí o Pai falando, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e Jesus saindo da água. Então vemos três pessoas aí. Então não é uma pessoa só, desse jeito que nem as pessoas falam, né? Há uma distinção entre as três pessoas, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo não é uma pessoa só. Eles formam um Deus só, que fora deles não existe, certo? A verdade bíblica é essa. Então, lá está isso, está em Mateus 3,16. Você vê lá no batismo de Jesus, batizado por João. Então, ninguém, né, ninguém no mundo chega a uma conclusão unicista simplesmente pela leitura bíblica. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção. Então, a Bíblia é muito clara, né, em relação a distinção entre as três pessoas da Trindade, ok? Vou repetir para você que chegou atrasado. Antes, a igreja primitiva e a igreja no início dos séculos, elas não precisavam de formulação teológica a respeito da Trindade. Por quê? Porque todo mundo, todos os crentes, toda a igreja acreditava que Pai, Filho e Espírito Santo eram divinos e eram pessoas distintas, tá?
Então, isso aí eles não tinham dúvida contra isso. Então, eles não precisavam dessas mudanças. Então, ninguém no mundo chega nessa conclusão, a não ser através da palavra. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Jesus sempre deixou. Eu faço sempre o que o Pai quer. Ué, certo? Da forma que eu ouço o Pai falar, eu faço. Entendeu? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Será que Jesus estava com problema? Ele mesmo se declarava que ele não veio ao mundo de moto próprio. Ele foi enviado por alguém. E esse alguém foi o Pai. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Eu tenho um Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo, desde o Velho Testamento. Entendeu? Então, Jesus se dirigiu ao Pai como uma pessoa. Entendeu? A Bíblia está recheada disso. O Evangelho de João, então, né? Trata-se de um relacionamento tipo eu, tu e ele. Pronto. Quando Jesus anuncia a sua vinda, a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, né? Quando ele vier, olha só, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Jesus não falou, olha, eu estou aqui, mas quando eu vier, não, ele falou, quando ele vier, ele convencerá, olha aqui, tranquilo, né? Não tem dúvida nenhuma. Trata-se de um relacionamento assim. Quando Jesus ele anuncia o Consolador, é assim, ele emprega a terceira pessoa. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou assim, ó, vou enviar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vou enviar outro. Então, ele não está falando dele mesmo. Certo? Então, para sair dessa parte, o unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenada biblicamente, entendeu? Então, fica claro, lógico, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da Trindade. Por quê? Onde está a unidade? Um só Deus. Entendeu? Os três formam um só Deus. Não tem nenhum Deus fora da Trindade. Não existe, entendeu? Então, as pessoas da Trindade têm vontades separadas, certo? Eles têm harmonia, né? Eles não são divergentes um do outro, entendeu? Isso aí é preciso a gente entender. Eles não ficam se contradizendo, né? Não vai comparar Deus com a gente, né? Há concordância entre eles. São oniscientes, são onipresentes, são onipotentes, certo? É lógico que Jesus, durante o período que ele estava humanizado na Terra, ele tinha que viver de acordo com a gente, que ele estava com a natureza humana também. Nós vamos estudar isso posteriormente, as duas naturezas de Jesus, certo? Então, que teologicamente significa hipostática, né? Então, a pessoa da Trindade tem vontade separada, porém nunca conflitante, entendeu? O Pai fala ao Filho empregando o pronome da segunda pessoa. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, certo? Bem, vamos para o final aqui. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade, tá? O problema: na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais, lamentavelmente, né, que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música, né? E esses unicistas ensinam que o desvio doutrinário sobre Deus, isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra o quê? Essa passagem, ela mostra, né, que a salvação envolve duas pessoas, entendeu? Duas pessoas distintas, e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, não pode ser conhecido. Tem coisa que é difícil de você conhecer, porque só tem um que conhece a Bíblia do jeito que ela é, o intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo.
Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Então, conhecer Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. Quem vê a mim vê o Pai. Não significa ali um é o outro. Entendeu? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Uma reflexão bíblica. O que dizer, né, se as pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas, o que dizer? Bem, o poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus, né, é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionada, mas a semente vai germinar. Às vezes a pessoa que prega a palavra é um herege, às vezes a palavra que alguém prega, que alguém que pregou está desviado, né? Mas a semente é boa, é a palavra de Deus. Quem salva não é o pregador, quem salva é a palavra. E o Espírito Santo usa a palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Então, o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelas principais ramos do cristianismo e, com certeza, pela declaração de fé das Assembleias de Deus do nosso Brasil. Então, temos uma manifestação contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. Toma cuidado, tá? A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Então, mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. Está entendendo? Nós não somos contra as pessoas. Ninguém é perfeito, né? Mas somos contra o quê? A heresia. Está entendendo? Isso aí que a gente tem que entender. Mas contra o unicismo, a doutrina desviante, devemos manter contato respeitoso, né? Mas vamos respeitar as pessoas, mas não vamos aceitar suas heresias, tá bom? Então, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, né, também está presente na atualidade, infelizmente, tá bom? Então, querido, a introdução do credo do Atanásio, lá nos primeiros séculos, né, resume a doutrina da Trindade assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde a perfeita e inviolada, ou terá como certeza de perecer para sempre. Ou você aceita a Bíblia como ela é, ou você perde a bênção. Está entendendo? Então, não siga algo sem antes você examinar. Faça igual os crentes bereanos. Paulo pregava. Paulo era teólogo profundo, escreveu a maioria do Novo Testamento. Mas quando ele pregava, os bereanos iam lá confirmar na Bíblia se o que ele estava falando era verdade. Tá bom? Então, Deus te abençoe e estude mesmo essa lição, vai no profundo, né, tira suas dúvidas e até a próxima lição de número 5. Jesus é Deus. Tá bom? Vamos até lá e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar aí, tá bom? E ver os nossos anúncios aí do nosso canal, que é monetizado, e você nos ajuda na monetização. E um abraço e tamo junto.